Nesse vídeo eu vou abrir o jogo com você e mostrar exatamente o que eu mudei na minha estratégia para vender na gringa em 2025 e que está me permitindo ter um faturamento e um lucro muito maior do que eu tinha de quando eu comecei a vender na gringa como um afiliado. Se você está passando por esse momento, está perdido, não sabe se você está seguindo o caminho certo, não sabe qual é a melhor direção para seguir, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar, então eu vou pedir para você ficar comigo até o final, para você pegar os insights, pegar as dicas do que eu passei, o que eu mudei na minha estratégia para você também começar a aplicar isso na sua e começar a ter maiores resultados. Se você está chegando agora aqui nesse canal e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Danilo, eu vivo 100% do digital e aqui nesse canal eu te mostro como faturar dinheiro em dólar fazendo anúncios dentro do Google Ads como afiliado. E já se inscreve no canal e se fizer sentido para você, no final desse vídeo deixa seu like para eu saber que você gostou e coloca aqui embaixo algum comentário falando qual insight você pegou aqui desse vídeo para eu poder entender que o conteúdo que eu entreguei aqui foi realmente de valor e que realmente está te ajudando em algum ponto do seu processo. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem os links dos meus treinamentos, se você quiser aprender de forma mais profunda a vender na gringa, utilizando o Google Ads como um afiliado, sem precisar aparecer, sem criar conteúdo. Aqui embaixo tem um link dos meus treinamentos, toca lá, conhece, se fizer sentido para você, se for realmente isso que você está procurando, cai para dentro, tenho certeza que eu vou te ajudar muito e será um prazer ter você lá dentro da nossa área de membros. E aqui embaixo também eu vou deixar o link de todas as ferramentas que eu utilizo como afiliado e recomendo você utilizar também, todas têm cupom de desconto, eu tenho certeza que vai te ajudar também todo o seu processo aí como um afiliado. Então agora sem enrolação, vamos aqui para a tela do computador que eu vou te mostrar exatamente o que eu fazia e o que eu mudei para poder escalar mais, vender mais na gringa como um afiliado no Google Ads. O que eu vou passar aqui nesse vídeo é exatamente a forma que eu pensava e que eu agia dentro do Google Ads como um afiliado e o que me fez mudar, quais são os pontos que eu tive que mudar na minha estratégia, no meu pensamento e na forma de agir para poder conseguir ter melhores resultados. E eu tenho certeza que se você seguir aqui, você deve se identificar com esse vídeo, algum ponto aqui você pode estar falhando e eu quero te ajudar a você conseguir escalar mais as suas vendas, tá? Então, primeira coisa que eu coloquei aqui, ó, o que eu mudei na minha estratégia em 2025, primeira coisa que é importante dizer é o que eu fazia e o que eu fazia de errado e como que era o mercado antes, quando a gente começou a vender na gringa. Se você não sabe, eu trabalho como afiliado no Google Ads já fazem 3 anos, então de lá para cá muita coisa mudou. Muita coisa, o Google mudou muita coisa, muita ferramenta apareceu, muitas coisas mudaram para ajudar o afiliado a otimizar tempo, a escalar as vendas, deixar o processo mais fácil. E quando eu comecei não tinha nada disso. Então, o ponto aqui de como era antes, a gente vendia, eu coloquei aqui bem importante isso, ó, a gente vendia na sorte e não na estratégia. Por que a gente vendia na sorte e não na estratégia? Porque a gente não tinha ferramentas para ajudar na análise de campanha, a gente não tinha treinamentos tão profundo que existe hoje no mercado para ajudar a entender os dados da campanha, ajudar a entender quais pontos a gente estava errando, para qual caminho seguir. A gente não tinha nada disso, então a gente vendia muito na sorte. A gente não tinha, por exemplo, um pixel para poder entender se a campanha estava indo bem, qual público estava comprando o nosso produto. A gente não tinha nada disso para entender pontos de otimização na nossa campanha, para poder seguir a nossa campanha para uma direção certa. Então, por isso que eu falo que, né, o primeiro ponto aí de como era antes, a gente vendia na sorte e não na estratégia, porque a gente realmente não tinha nenhum parâmetro para poder seguir, para poder alinhar nossa campanha para a direção certa, tá? Usava apenas uma única ou duas estratégias de lance, né, que são as mais conhecidas, maximizar cliques e CPC manual, são as duas estratégias de lance mais utilizadas no Google Ads, foi as estratégias de lance que eu comecei, as estratégias de lance que eu aprendi a utilizar. Então a gente só vivia naquela bolha ali do maximizar cliques e CPC manual, a gente não entendia que tinha outras estratégias, não tinha ninguém no mercado falando sobre isso, ninguém no mercado falava sobre outras estratégias de lance, tá? Então a gente acabava ficando ali só entre maximizar cliques e CPC manual, algo muito simples e nada muito inteligente para uma campanha de vendas dentro do Google Ads. Então a gente ficava ali meio limitado às estratégias de lance por falta de conhecimento. Como ninguém estava aplicando, ninguém divulgava sobre essas estratégias, a gente fazia o que os outros afiliados iam fazendo, a gente também ia seguindo aquela mesma linha, tá? Então o que eu coloco aqui, ó, usamos apenas uma ou duas estratégias de lance, que era maximizar cliques e CPC manual. Hoje em dia a gente utiliza muito mais outras, mas eram as duas que a gente mais utilizava. E um ponto bem importante, nós não tínhamos pixel
na gringa, ou seja, a gente trabalhava realmente no escuro. Hoje a gente consegue ter várias ferramentas que fazem a parte de traqueamento de vendas na gringa para poder otimizar sua campanha melhor, deixar ela mais inteligente, e antigamente a gente não tinha nada disso, então a gente trabalhava no escuro, tirando as plataformas brasileiras como a Hotmart, por exemplo, que a gente conseguia vender na gringa utilizando a Hotmart, a gente conseguia ter o pixel e com isso deixava a nossa campanha mais inteligente, a gente conseguia direcionar a nossa campanha melhor. Mas as outras plataformas como ClickBank, BuyGoods, Digistore24, mesmo tendo a configuração do pixel, ela não é útil, ou seja, a configuração ela existe, mas ela não funciona da forma que a gente precisa, então a gente não tinha essa otimização de campanha, então por isso que a gente trabalhava no escuro, a gente não tinha ali qual público estava comprando nosso produto, qual palavra-chave estava convertendo, a gente não tinha nada disso, então a gente trabalhava no escuro, tá? E um ponto bem importante sobre isso é qual era a consequência, né, de não ter um pixel, a gente não conseguia fazer o quê? A gente não conseguia escalar nossas vendas e a gente não tinha um padrão nas nossas vendas. Porque o que é um padrão nas nossas vendas? É a gente entender exatamente qual é o público que está comprando, qual o sexo, qual a idade, qual o dispositivo, qual cidade está comprando, qual palavra-chave está convertendo. Nós não tínhamos esse padrão, a gente não tinha esses dados para poder analisar na nossa campanha. Então a gente trabalhava no escuro, a gente não tinha esses dados, a gente ia no achismo, né? A gente achava que tal palavra-chave estava convertendo melhor, a gente achava que tal público estava convertendo melhor com base na quantidade de cliques. Então quanto mais cliques tinha numa determinada palavra-chave, numa determinada idade, a gente identificava que aquele ponto era o ponto onde estava mais vendendo. Só que às vezes não é assim que funciona. Hoje em dia, em 2025, a gente sabe que não é assim que funciona, tá? Às vezes você está recebendo muito clique numa palavra-chave, muito clique numa idade específica, mas aquela idade, aquela palavra-chave não é a palavra-chave que está convertendo. E aí você está fazendo o quê? Gastando o seu dinheiro onde não tem conversão. Então, antigamente, a gente fazia exatamente isso. A gente gastava o nosso dinheiro onde a gente não sabia que estava gastando, que estava tendo conversão ou não, e a gente só tentava vender mais e mais para poder ter maior lucro, tá? Hoje em dia o mundo é totalmente diferente dentro do mercado do Google Ads, a gente consegue otimizar nossa campanha muito melhor, num processo muito mais avançado do que quando a gente começou, no meu caso aí começou há 3 anos atrás, não tínhamos nada disso, tá? E o que eu fazia para poder vender, qual era o meu processo, o que eu fazia dentro do Google Ads, tá? Coloquei aqui alguns pontos importantes, tá? Primeira coisa, eu mexia demais na campanha, toda hora eu estava mexendo na minha campanha, eu não entendia que o Google, ele precisava de um tempo para poder entender cada mudança que você fazer na sua campanha. Quando você muda ali uma estratégia de lance, você aumenta o orçamento, você mexe no valor do seu CPC, o Google ele tem que identificar aquela mudança que você fez e começar a entregar a sua campanha para aquela nova configuração que você fez. E antes eu não pensava sobre isso. Eu mexia a minha campanha e identificava que eu mexi, automaticamente o Google já identificou isso e agora a minha campanha vai começar a performar de uma forma diferente. E isso leva tempo, só que antes a gente não pensava sobre isso. A gente só mexia na campanha porque a gente estava buscando o quê? Buscando a venda. A gente não entendia que o Google precisava de um tempo para poder identificar suas mudanças, um tempo para poder entregar a campanha para a pessoa certa. Eu não pensava no processo, eu pensava somente na venda. Eu quero vender, quero vender, quero vender. Então cada mudança que eu fazia era buscando uma venda, só que com todas essas mudanças, o Google, ele acabava não entregando minha campanha da forma que eu queria e acabava não trazendo as vendas que eu queria também, tá? Outra coisa, focava em métricas secundárias, eu sempre falo isso, métricas secundárias é impressão, clique, CTR, valor do CPC, isso são métricas secundárias quando uma campanha está vendendo. A métrica primária para uma campanha que está vendendo são as conversões e o custo da sua conversão. Se está vendendo, seu custo da conversão está baixo, você tem lucro na campanha, você esquece todo o resto e deixa a campanha rodar, você não mexe na campanha. Só que antes eu não pensava assim, eu pensava que eu tenho que ter a maior quantidade de impressões e cliques possíveis, porque aí eu vou conseguir vender muito mais. Só que não é assim que funciona. Nem sempre você precisa ter muitos cliques para fazer muitas vendas. Muitas vezes você precisa somente de um clique para poder fazer uma venda. É o clique certo. Hoje em dia eu penso no clique de qualidade, não em quantidade. Quando você pensar que a sua campanha tem que rodar dentro do Google com qualidade e não com quantidade, você vai perceber que o seu processo vai começar a ter mais vendas gastando menos, porque você não vai pensar na quantidade de cliques. Todo afiliado que pensa na quantidade de cliques, eu quero ver minha campanha rodando, eu quero minha campanha tendo clique, quero minha campanha tendo clique e não traz venda, vai levar ao prejuízo muito mais rápido. Então quando você pensa na qualidade, ou seja, eu prefiro muito mais ter 5 cliques
qualificados do que ter 50 cliques e tentar buscar ali algum clique qualificado entre aqueles 50. Eu prefiro muito mais ter 5 cliques, mesmo que seja um custo um pouco maior, mas eu tenho 5 cliques mais qualificados do que 50 cliques desqualificados, por exemplo, tá? Isso é um ponto bem importante também, que eu fui entender isso aí ao decorrer do tempo, tá? Outro ponto, pensava que não tinha como vender mais o mesmo produto e acabava subindo um monte de campanha. Eu não pensava que o produto existia uma escala vertical dele, ou seja, eu posso escalar verticalmente um produto, uma única campanha, ao invés de eu ficar criando várias campanhas de vários produtos. Isso aí é um processo que antigamente eu pensava que para eu poder vender mais, eu preciso ter várias campanhas de vários produtos diferentes para poder vender mais. Só que hoje eu penso que é totalmente diferente. Eu posso vender muito mais de um único produto. Eu posso ter vários processos de escala de um único produto. Eu posso vender mais da mesma campanha, escalando ela verticalmente, ou então eu posso escalar o mesmo produto de forma horizontal, com várias campanhas, vários países, palavras-chave diferentes, públicos diferentes, estratégias de lance diferentes do mesmo produto. Quando você valida um produto, você consegue extrair dele muito mais do que você ficar apenas testando vários produtos e tentando identificar ali qual deles vai ser melhor para você vender. Quando você faz isso, você está fazendo vários testes e o lucro que você tem numa campanha, você está gastando o lucro daquela campanha em testes com outras campanhas de outros produtos. É muito mais fácil você vender o mesmo produto para públicos diferentes do que você tentar ficar identificando vários produtos para vários públicos diferentes. Tá? Então pega isso aí também, que aí vai mudar completamente o seu jogo quando você entender que você consegue tirar muito mais de um único produto, ao invés de você ficar testando vários produtos ao mesmo tempo, tá? E outra coisa, me comparava com outros afiliados. Isso aí é normal, acontece, até hoje vai acontecer com você, só que se você entender que cada um tem seu processo, cada um tem seu tempo de colheita, ou seja, a pessoa que tem mais tempo livre, mora com os pais, por exemplo, não tem contas para pagar, o processo dela é totalmente diferente de um afiliado que tem conta para pagar, tem responsabilidade dentro de casa, trabalha fora, tem pouco tempo para se dedicar ao digital, então o processo dele vai ser outro. Ou seja, quando você tem mais tempo livre e menos riscos para testar, você consegue acelerar muito mais seu processo do que um outro afiliado que tem mais riscos, corre mais risco para testar, tem menos verba para testar, vai testar mais devagar, então são processos diferentes. Quando você identifica isso e entende que cada um tem o seu processo, você para de se comparar com os outros, tá? E entende que o seu caminho é naquele tempo que você vai ter que fazer, é naquele tempo que você vai seguir, mas se você não desistir, o resultado vem. Não tô falando que ele vai vir de um dia pro outro, mas ele vai vir, só você não desistir que o resultado vem. Então quando você identificar isso e parar de se comparar com os outros, você vai perceber que o jogo vai mudar também. E agora eu quero passar para você o que eu mudei no meu processo. Isso aqui é como eu pensava, como eu fazia quando eu comecei a ser um afiliado dentro do Google. E aí, o que eu mudei no meu processo, tá? Entendi que sozinho eu não iria muito longe. Ou seja, eu comecei a fazer investimentos em treinamentos, tá? Porque aprender com vídeo do YouTube, você até consegue aprender alguma coisa. Só que você não consegue se aprofundar, você não tem ninguém para te dar suporte, você não tem ninguém para tirar dúvida. Você fica ali meio que sozinho, tentando identificar o processo, tentando identificar se você está seguindo para o caminho certo, você não tem ninguém ali para te acompanhar. Então hoje, por exemplo, eu tenho mais de 5 treinamentos que eu comprei só de Google Ads na gringa, porque eu identifiquei que sozinho eu não iria longe. Eu tenho que participar de treinamentos, eu tenho que estar em movimento, vendo o que os outros afiliados estão fazendo e tendo suporte sobre isso. Então quando eu entendi isso também, eu parei de ficar focado somente em querer aprender com conteúdo gratuito e entendi, eu preciso investir em conhecimento, investir em treinamento para poder conseguir alcançar o resultado que eu quero. Sozinho eu não vou conseguir chegar muito longe, tá? E outra coisa, grupos network. Participe de grupos network, eu também participava e participo até hoje, grupos de WhatsApp, Telegram, porque tem sempre algum insight, alguma coisa interessante que você pega lá dentro de alguém, alguma estratégia que alguém está fazendo e pode ser muito importante no seu processo também, tá? E outra coisa, mudar a mentalidade para controlar a ansiedade, tá? Isso aqui é um ponto bem importante e eu treino e pratico isso diariamente, como por exemplo, leitura de livro, isso é muito importante, ó, aqui atrás, ó, tem, sei lá quantos livros tem aqui, mais de 15 livros deve ter aqui atrás, pelo menos uns 15 livros. Isso muda completamente. Quando você controla a sua ansiedade, você para de ficar mexendo na sua campanha toda hora, você entende que você tem que deixar o Google trabalhar, você entende que você tem que focar em estudar
e parar de ficar só mexendo na campanha, porque isso mata o seu jogo. Ficar mexendo na campanha mata o seu jogo. E o que faz você mexer na sua campanha toda hora é a ansiedade, porque você está buscando somente a venda. Quero vender, quero vender, quero vender. Você está ansioso, querendo vender, querendo ter resultado rápido, e isso faz a sua ansiedade disparar e faz você acabar estragando todo o seu processo. Então, leitura de livro, vai fazer academia, vai fazer alguma coisa na rua, sai da frente do computador, não fique o dia todo na frente do computador. Se você trabalha com isso 100%, não fique na frente do computador todo dia, toda hora, porque isso pode estragar o seu processo, porque você vai ficar ansioso, vai querer mexer na campanha, vai querer ficar tentando descobrir estratégias novas, tentando se comparar com os outros, vai ficar em rede social vendo o que os outros estão fazendo, e isso também vai estragar o seu processo, tá? Então tome muito cuidado, porque isso também me atrapalhou muito, e hoje eu controlo muito mais isso aqui do que eu controlava antigamente quando eu comecei, tá? E o outro ponto, mudança de mentalidade, tá? Eu entendi o meu processo, que cada um tem seu tempo para colher os resultados. Já falei um pouco sobre isso aqui nesse vídeo, mas eu quero reforçar isso aqui, porque é importante você entender que você tem o seu tempo para colher os seus resultados. O seu coleguinha lá que faz a mesma coisa que você está colhendo resultados mais rápidos, porque o tempo dele é diferente do seu. Entenda isso, que você vai perceber que você vai ficar muito mais tranquilo e vai conseguir caminhar muito melhor na sua jornada, tá? Percebi que mexer na campanha toda hora estraga a entrega, e com isso os resultados não chegam. A mesma coisa que eu também já falei aqui no começo do vídeo, mexer na campanha toda hora, tentando identificar alguma coisa ali toda hora, mas se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fechar isso aqui, se eu abrir isso aqui, se eu aumentar o orçamento, se eu mexer no CPC, se eu colocar uma outra palavra-chave, qualquer uma dessas mudanças que você fizer na sua campanha, drasticamente, sempre ficar mudando toda hora, você pode estragar a sua campanha. Ao invés de você aumentar as suas vendas, você vai começar a entrar no prejuízo também, tá? E por último, as mudanças estratégicas que eu fiz para poder escalar mais as minhas vendas, ter maior lucro e conseguir colocar mais dinheiro no meu bolso, tá? Mudanças estratégicas que eu fiz agora em 2025, tá? O uso de ferramentas para ajudar no processo de garimpagem e espionagem, tá? O mercado mudou. Surgiram várias ferramentas para ajudar no processo de garimpar produtos novos para poder anunciar no Google, ferramentas que ajudam a espionar se aquele produto é bom, espionar o concorrente, enfim, ferramentas que auxiliam no processo, tá? Quando eu comecei há 3 anos atrás não tinha nada disso, a gente garimpava na mão, vamos dizer assim, tá? Produtos novos, não tinha ferramentas para espionagem, se tinha, não era divulgada, não era tão forte como é hoje, e hoje em dia, em 2025, existem muitas ferramentas que fazem isso. Eu utilizo diversas ferramentas para poder ajudar na garimpagem de produto, na espionagem, e isso ajuda muito a você identificar um bom produto para anunciar dentro do Google, tá? Uso de pixel para conseguir escalar as vendas, isso em 2025 eu falo que é praticamente obrigatório para quem vende na gringa. Se você quer vender como um afiliado dentro do Google na gringa, você obrigatoriamente tem que ter uma ferramenta para fazer a marcação do pixel, porque assim você vai conseguir identificar quem é o público que está comprando seu produto, conseguir escalar suas vendas com mais previsibilidade, porque você consegue identificar exatamente para onde direcionar a sua campanha, ao invés de ficar tentando descobrir, tentando achar qual é o melhor público comprador do seu produto. Com o pixel você consegue escalar suas vendas de forma muito mais assertiva, tá? Então eu falo, 2025, afiliado quer vender na gringa, você precisa de uma ferramenta de configuração de pixel, senão você vai ficar para trás, os outros afiliados vão te engolir no mercado, tá? Entendi que a análise de dados é o que realmente vira o jogo, ou seja, não basta só subir campanha, não basta colocar uma campanha no ar e esperar os cliques aparecer, você precisa entender os dados da sua campanha, os cliques que você está recebendo, se são cliques qualificados, se não são qualificados, quais são os pontos que você precisa fechar na sua campanha para diminuir o seu custo, para poder melhorar o seu ROI, melhorar a performance da sua campanha, entregar a campanha com mais qualidade, para você ter um custo de conversão muito menor. Então, quando você entender que a análise de dados é o que realmente vira o jogo, você vai parar de ser aquele afiliado que sobe campanha e espera a venda cair, fica torcendo, todo dia torcendo, olhando se teve um clique, 2 cliques, minha campanha teve 5 cliques e ainda não vendi, mas você não identifica se esses cliques foram bons, foram ruins, se está entregando para a pessoa certa, senão você só vai gastar seu dinheiro e ficar torcendo para vender, tá? Isso aí não vai funcionar em 2025 e 2026 agora, isso não funciona mais, tá? Você precisa entender a análise de dados, porque é isso que vai fazer você virar o jogo, tá? Parei de ficar mexendo na campanha e deixo coletar dados. Então, como eu falei, mexia muito na campanha,
parei de fazer isso, deixei a campanha ficar mais tempo ali quietinha, não mexer muito na campanha, para eu coletar mais dados dos cliques, para poder identificar os padrões, para onde direcionar minha campanha. Então com isso, você precisa deixar sua campanha quietinha ali algum tempo, para você depois começar a mexer nela e identificar ali para onde você direcionar sua campanha. E por último, estudei sobre estratégias de lance, ou seja, parei de usar só maximizar cliques e CPC manual e comecei a aplicar outras estratégias de lance, principalmente CPA desejado. Hoje minhas campanhas, 100% delas são somente em CPA desejado. Às vezes eu faço alguns outros testes, mas o foco para mim agora é CPA desejado, porque é uma campanha muito de estratégia de lance, né? Muito mais inteligente do que CPA, do que CPC manual, ou então maximizar cliques que eu usava antigamente, tá? Páginas, parei de fazer pré-sales simples, comecei a utilizar a inteligência artificial, comecei a ver outras formas de fazer as minhas pré-sales, parei de ficar testando só pré-sale, testar também, subir campanhas diretamente para a página do produtor, testar outras variáveis, porque a gente vê muito afiliado fazendo muito igual, ou seja, você vê lá um afiliado que está usando uma página, uma pré-sale de cookie, por exemplo, e está dando certo, você acha que é só pré-sale de cookie que vai dar certo, você não testa outras coisas, tá? Então é importante você fazer isso, você testar outras formas de anunciar, para você não fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo no mercado. Então, quando eu identifiquei isso também, comecei a fazer novos testes para poder testar novas páginas, novo modelo de pré-sale, testar, anunciar diretamente para a página do produtor, porque aí você consegue ter outros resultados que os afiliados muitas das vezes não estão tendo, tá? E também testar copy dos anúncios, não fazer apenas o básico ali, aquele basiquinho que todo mundo fica fazendo, testar outras copies, chamar a atenção do cliente e do lead de outras formas. Tudo isso que eu apliquei agora em 2025 é que fez realmente mudar o meu jogo e comecei a ter muito mais lucro do que eu tinha antigamente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que isso aqui tenha esclarecido para você algum ponto de referência, que você tenha pego algum insight aqui. Deixa no comentário para eu saber qual insight você pegou, qual dica você gostou mais, que você também vai começar a aplicar no seu processo como um afiliado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece, se inscreve no canal, deixa seu like e aqui embaixo na descrição tem link dos meus treinamentos. Aproveita, cai para dentro, que eu tenho certeza que será muito bem-vindo, que eu tenho certeza que eu vou te ajudar a você escalar cada vez mais suas vendas. A gente se vê no próximo vídeo, até lá!